Olá, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta quarta-feira, dia 21 de agosto. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. É uma alegria estar com você aqui. Eu espero também que você tenha tido uma ótima noite. Espero que você tenha acordado bem e que o teu dia seja um dia abençoadíssimo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 14, verso de número 1. Nós vamos falar sobre a tolerância que nós devemos ter com aqueles que não têm a mesma maturidade espiritual, aqueles que ainda são, nós podemos dizer assim, fracos na sua fé. E Paulo aqui vai trazer uma instrução muito importante para todos os cristãos, para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar antes. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia. Queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos a Deus que o Senhor venha nos abençoar com entendimento, perdoando também os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Nós te agradecemos por esse dia e pedimos, prepara o nosso coração para que seja aquela boa terra onde a tua palavra seja ali semeada e possa produzir muitos frutos. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero então compartilhar com você, nessa noite, a palavra do Senhor que está em Romanos 14:1, e a epígrafe do texto, nesse capítulo, ele fala tolerância para com os fracos na fé. Amém? Então, ele começa dizendo assim, acolhei ao que é débil na fé. Pastor, o que é débil na fé? Um cristão que é fraco na fé. E aqui nós podemos colocar dois grupos de cristãos que eram considerados, e você já vai entender por quê. Havia os judeus que se converteram ao cristianismo, mas eles não conseguiam ainda se desligar daqueles rituais, cerimônias da antiga aliança. Enquanto que os maduros, os judeus que se converteram e eram agora maduros na fé, eram fortes na fé, eles entendiam que aquilo não tinha mais valor. O outro grupo era o grupo dos gentios que se converteram. Todos os gentios vinham de uma origem essencialmente pagã. E eles então tinham aqueles que não conseguiam se desligar ainda de certas tradições pagãs, enquanto os outros já entendiam que o ídolo não é nada. Paulo falou muito sobre isso, né? E aqui então ele diz, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Escute, amados, ele está falando aqui sobre o cristão maduro, de certa forma, ou não é de certa forma, é exatamente o que ele quer dizer, ele não deve julgar o que é fraco na fé. Ele deve ter essa compreensão que todos nós temos um tempo. Você imagina uma criança quando nasce e você imagina alguém que se converte. Assim como uma criança vai se desenvolvendo, começa lá com o leitinho, com aquele leitinho da mãe, assim também a palavra de Deus diz que os cristãos eles começam com o leite espiritual, que são aqueles princípios mais rudimentares da palavra de Deus. E isso vai levando a criança, seja ela um bebê ou um cristão novo, né, recém-convertido, a crescer, a amadurecer. Então todos nós estamos em tempos diferentes. Uns têm mais conhecimento, mais maturidade, acredito que fique melhor essa palavra, porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas não tem maturidade nenhuma, tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Então, isso mostra que cada um de nós tem o seu tempo. E nós precisamos aprender a respeitar aqueles que ainda são novos na fé. E respeitar que cada um tem o seu tempo também. Uns se desenvolvem de uma maneira mais dinâmica, outros menos. Amém? E nós precisamos respeitar. Então Paulo está falando exatamente isso sobre coisas que são assuntos em geral. Né? Em geral. E ele diz então, um que crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes.
Então, ele está falando que o forte, ele tem uma fé madura. Já aquele que é fraco na fé, ele ainda não tem essa maturidade. E aqui ele traz um ponto que nós vimos, você que tem acompanhado as nossas orações da manhã, lá de 1 Coríntios e 2 Coríntios, principalmente 1 Coríntios, sobre aquela carne que eram vendida nos açougues, mas que primeiramente haviam sido oferecidas aos ídolos. Então ele está dizendo, um crê que tudo pode comer, porque o ídolo não é nada. Enquanto o outro, que é débil na fé, diz, não, eu não posso comer essa carne, porque eu sei que essa carne que está sendo vendida aí é carne que possivelmente foi primeiro oferecida aos ídolos nos templos. Lá nós tínhamos, né, em Corinto, aquele templo de Afrodite, onde haviam ali 1000 prostitutas cultuais, onde ali se levavam também ofertas e sacrifícios também. E no versículo número 3 ele diz, quem come, não despreze o que não come. Ah, eu sou mais forte que você, a sua fé é uma fé fraca. Ah, eu posso porque eu sei a quem eu tenho, em quem eu tenho crido, né? Eu sei quem eu estou servindo. Você não sabe ainda. Estou dando aqui um exemplo, né? Uma ilustração aqui do que às vezes acontece. E o que não come, que também é o inverso, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então Deus acolheu tanto o fraco quanto o forte. O fraco não deve julgar aquele que já entende pela maturidade que tem que o ídolo não é nada. Estou trazendo aqui de uma maneira bem simples, até pelo nosso tempo. E o forte não deve julgar aquele que é ainda fraco na fé pelas suas talvez tradições, por aquilo que ele ainda não se libertou até. Entende? Por aquilo que ele ainda aquela tradição que ele ainda vive. Então o forte também não deve julgar o fraco. Nós precisamos aprender a respeitar. Zacarias fala sobre um texto que é muito importante, que eu creio que nós podemos aplicar aqui. Não é por força nem por violência, não é por discussão, por opiniões. Quem nos ensina, quem fala conosco é o Espírito Santo. Então nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Então é o Espírito Santo que vai ministrar no coração do que é fraco, vai ministrar no coração do que é forte ou do que pensa ser forte. Amém? Ele então diz mais, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para sustentar. Então o forte não deve julgar o fraco não deve julgar o forte, um não deve ficar julgando o outro de legalista, o outro não deve, né? Legalista é quem? É aquele que é fraco, que ainda está preso a tradições. E o outro não deve julgar o maduro, que ele já não se sente mais preso a essas tradições, né, que eles haviam aprendido, principalmente no Antigo Testamento, com as suas cerimônias e rituais, e de repente apontar o dedo e julgar eles como depravados por esse motivo. Amém? Então, no versículo 5, ele continua, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Amados, havia então esses cristãos, que eles aqui estão definidos como aqueles cristãos que têm uma fé, principalmente falando dos judeus aqui, que têm uma fé, que teriam uma fé fraca, porque eles ainda não são todos. São um grupo dentro dos judeus que se converteram, que ainda estavam presos às tradições e às rituais da antiga aliança. Né? É disso que ele está falando aqui. Então, esses ali talvez ainda estivessem presos àquela guarda do sábado, às festividades, né? E enquanto o cristão maduro, ele não se preocupava mais com isso, porque sábado para ele agora é todo dia. Todo dia é dia do Senhor. Todo dia é um dia para se estar na presença do Senhor, para buscar o Senhor. Então, quando ele fala que cada um tenha a opinião bem definida, ele fala neste contexto da nossa consciência. Amados, porque a nossa consciência é que responde, principalmente nesse sentido, que responde à lei moral. A lei moral de Deus escrita no coração. Que nós também discutimos já sobre isso em outra epístola, quando nós falamos
que o Senhor deixou no coração do homem, gravado de forma inata as suas leis morais, onde o homem sabe o que é certo e o que é errado. E que muitos que não têm a lei vivem a lei, porque ela está já gravada no seu coração, como, por exemplo, não matar, não roubar, né? Então, essa consciência que ele está falando é exatamente essa consciência que o nosso que é a nossa opinião e que fala principalmente desse aspecto de deixar o Senhor ministrar, de não obrigar a pessoa que ainda para ela aquilo lhe faz mal ou deixar de fazer alguma coisa, principalmente ligada a esses rituais e cerimônias, etc., lhe faz mal, então deveria deixar ela ao julgamento da sua própria consciência. Nós não podemos romper essa consciência dessa pessoa, obrigando a ela a fazer algo. É o Espírito Santo que tem que ministrar. Eu acredito que dessa forma fica mais claro. É o Espírito Santo que tem que ministrar. Não somos nós que temos que obrigar as pessoas a fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Ela vai ouvir a palavra e ela vai ter o livre-arbítrio para ouvir a voz do Espírito Santo e também seguir o seu caminho. Amém? Então, Paulo aqui ele diz que à medida que nós amadurecemos, cada cristão ele vai naturalmente abandonando essas práticas que ele estava preso anteriormente. É disso que ele fala aqui. Então o versículo 6, para nós terminarmos por causa do nosso tempo, diz assim: quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus, falando daqueles que se alimentavam da carne e daqueles que achavam que podiam comer, por exemplo, só legumes. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Porque tudo é para o Senhor, amados, tudo é dele, por ele e para ele. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Perceba a importância desta passagem que nós lemos, aonde Paulo ele está dizendo: cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. O nosso papel é ensinar. Amém? O nosso papel é pregar a palavra, é ensinar a palavra. Mas cada um vai dar conta de Deus, de si mesmo para Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, que o teu Espírito possa continuar ministrando nas nossas vidas. Oramos aqui, Pai, por cada família, pedindo que o Senhor os abençoe. Abençoa o teu povo com saúde, em nome de Jesus, com cura no corpo, na alma. Meu Pai, vai tocando na vida de cada um, Senhor, da cabeça à planta dos pés, vai curando o corpo, Pai, completamente da pele até os ossos. E também, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, cura a alma, em nome de Jesus. Vai curando, Senhor, teus filhos e filhas, as famílias aqui representadas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar com quem você ama e não esqueça também de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Você sabe que nós oramos por todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço a todos.